Talvez nenhuma figura se assemelhe mais no nosso futuro profetizado do que o Anticristo. A vossa Bíblia é clara quando diz que ele virá e que com ele chegará um nível de destruição, perseguição e morte como o mundo nunca viu nem voltará a ver. E há motivos para acreditar que ele está vivo hoje. Certamente as suas ferramentas de engano já estão em vigor e já têm impacto na vida da maioria dos que se consideram cristãos hoje. Estará entre os poucos que o reconhecerão quando ele entrar no palco do mundo? A maioria não o fará. Mas tu podes. Junte-se a nós neste episódio de Mundo de Amanhã e revelemos 7 sinais do Anticristo do fim dos tempos. Saudações e bem-vindo ao Mundo de Amanhã, onde o ajudamos a dar sentido ao seu mundo através das páginas da Bíblia. Considere esta lista de homens famosos ou infames: Ronald Reagan, Rei Juan Carlos de Espanha, Saddam Hussein, Rei Carlos III, Bill Gates, Henry Kissinger e Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial. O que é que eles têm em comum? Bem, cada um deles, numa altura ou noutra, foi acusado de ser o Anticristo, essa figura sombria e misteriosa predita pela profecia bíblica. Alguns destes homens estão mortos, outros ainda estão vivos. Nenhum deles se encaixa na descrição da Bíblia. Hoje, revelaremos 7 sinais do Anticristo do fim dos tempos, conforme detalhado pela profecia bíblica, que permitirão a qualquer pessoa identificar quem é o Anticristo final. Agora, no nosso mundo de maravilhas, de alta tecnologia e confortos modernos, falar de um Anticristo pode parecer arcaico, uma pregação de desgraça e tristeza numa época que ultrapassou as Escrituras e as profecias. Mas o oposto é verdadeiro. O tempo não deixou as profecias para trás. Pelo contrário, o tempo finalmente alcançou a profecia. E só agora é que os tempos em que vivemos se enquadram nas circunstâncias que descrevem a fase do fim dos tempos em que o Anticristo entrará. Por exemplo, Mateus, capítulo 1 e versículo 22, diz que nos dias profetizados seria possível que nenhuma carne se salvasse da capacidade destrutiva da humanidade. Isso só é realmente verdade desde que entramos na era das armas de destruição em massa, capazes de erradicar a humanidade. E Daniel 12 e o versículo 4 descrevem o fim dos tempos da profecia como uma era em que muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. Palavras antigas que descrevem o nosso mundo moderno em que as viagens globais são comuns e estamos a começar a sofrer de um dilúvio diário de informação. Não, as profecias do Anticristo não são escrituras antigas e empoeiradas, irrelevantes para a nossa era moderna. Foram escritas para a nossa era moderna, inspiradas pelo Deus que declara o fim desde o princípio. E os seus avisos sobre o Anticristo final são vitais, porque a sua ascensão está profundamente ligada a mais morte, destruição e sofrimento humano do que a humanidade alguma vez experimentou. Um período chamado, nas páginas das Escrituras, a Grande Tribulação. Durante a vida da maioria de vocês que estão a ver isto hoje, o Anticristo subirá ao poder e enganará a grande maioria da humanidade, influenciando subtil e sedutoramente homens e mulheres de todo o mundo a aceitarem de bom grado um falso e demoníaco cristianismo falsificado. Na verdade, essa versão do cristianismo já está presente na Terra, possuindo grande influência. Muitos de vós que estáis a assistir neste momento já estáis sob o seu domínio, o que vos torna ainda mais vulneráveis a este futuro tirano. Imaginem o complemento completo da guerra moderna, a capacidade destrutiva quase ilimitada da humanidade, disponível à disposição de um homem sob a influência direta de Satanás, dedicado a destruir o verdadeiro cristianismo e os verdadeiros cristãos da face da terra, assegurando que seja substituído por uma religião que soa como o verdadeiro cristianismo e usa o nome de Jesus Cristo, mas que representa o oposto do cristianismo de Jesus Cristo.
esse indivíduo está a chegar. Se seremos capazes ou não de reconhecer o anticristo, será uma questão de vida ou morte. E a profecia é clara: a maioria não o reconhecerá. Mas você pode reconhecê-lo com os 7 sinais que revelaremos no restante do programa de hoje. E este primeiro sinal é um dos que a maioria entende errado. De acordo com a palavra de Deus, o anticristo não é um líder militar ou político. Pelo contrário, o anticristo vai liderar uma religião, uma grande igreja falsa. Este erro surge porque muitos confundem o anticristo com a besta do Apocalipse, que é uma potência militar, política e econômica que dominará o mundo. No entanto, embora estejam ligados, o anticristo e a besta são 2 seres distintos. Veja o capítulo 17 do Apocalipse. Aqui o apóstolo John registra uma visão que lhe foi mostrada por Jesus Cristo e pelos anjos sob o seu comando. E viu uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundície da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, mãe das meretrizes e das abominações da terra. Há muita coisa digna de nota nessa passagem, mas quero me concentrar em um ponto específico. A besta aqui, com 7 cabeças e 10 chifres, montada por uma prostituta, é o gigante econômico-militar do fim dos tempos, chamado a besta do Apocalipse. Mas e a mulher? Normalmente, um cavaleiro monta uma besta para controlar e influenciar os seus movimentos, e esta besta está a ser montada ou guiada por uma prostituta. Se já viu o mundo de amanhã durante muito tempo, sabe que deixamos que a Bíblia interprete os seus próprios símbolos. E as mulheres na Bíblia são frequentemente usadas para representar diferentes fés e organizações religiosas. Mas em vez da Virgem Casta que Deus usa para simbolizar sua igreja em passagens como 2 Coríntios 11:2 e Apocalipse 19, versículos 7 e 8, a igreja que está montando essa besta poderosa é descrita como uma prostituta rica. Fornicação, adultério e prostituição são frequentemente usados por Deus para simbolizar a influência corruptora do compromisso religioso com práticas pagãs e adoração pagã, como em Jeremias 3 e Ezequiel 16. O sistema religioso do anticristo é a prostituta que monta essa besta. Não é o mesmo que a besta. De facto, mais tarde, em Apocalipse 17 e versículo 16, vemos que a besta acabará por se voltar contra a mulher para a destruir. Não, a meretriz monta a besta, manipulando-a, influenciando-a, guiando-a para os seus propósitos. É por isso que o apóstolo João, em 1 João 4, versículos 1 a 3, fala do anticristo no contexto dos falsos profetas. Porque ele será o derradeiro falso profeta. Não será um governante militar ou político, mas uma figura religiosa que controlará a igreja mais poderosa da terra. Por sua vez, ele e essa igreja influenciarão a potência econômica militar conhecida como o poder da besta do Apocalipse do fim dos tempos. O que mais podemos entender sobre o sistema religioso liderado por esse anticristo? Isso leva-nos ao segundo sinal do anticristo de hoje. O anticristo terá a aparência de Cristo e virá em nome de Jesus Cristo. Na poderosa profecia das oliveiras, proferida no Monte das Oliveiras, na região de Jerusalém, e registrada em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, Jesus Cristo avisou os discípulos de que muitos viriam praticando o engano religioso e viriam em seu próprio nome, ou seja, o nome de Jesus Cristo. E eles vieram. João revela a propagação desse falso cristianismo enganador ainda no primeiro século, dizendo em 1 João 2 e versículo 18: Filhinhos, é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm aparecido.
pelo que sabemos que é a última hora. Sim, muitos anticristos tinham vindo na altura em que João escreveu estas palavras. E o falso cristianismo enganador que eles teceram falsamente sob o nome de Jesus Cristo persiste e domina as religiões do mundo atual. Muitos não reconhecem que a palavra anticristo representa mais do que uma pessoa. Representa um sistema de crenças que parece cristão, mas que na verdade é uma contrafação do verdadeiro cristianismo. Paulo escreve na Bíblia sobre aqueles que pregavam outro Jesus e traziam um evangelho diferente. Este sistema tem estado em vigor desde o tempo dos apóstolos e nos dias de João. Muitos representantes desse sistema, muitos anticristos, já estavam a pregar. O último anticristo do fim dos tempos será o ponto culminante desse engano, um grande falso profeta representando esse falso cristianismo que parecerá muito cristão por fora. Abram comigo em Apocalipse 13, onde vemos o anticristo descrito em simbolismo profético. A partir do versículo 11, lemos que uma besta diferente se ergue da terra, e não a besta de 7 cabeças do Apocalipse. Então vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. As Escrituras sempre usam o cordeiro como símbolo de Cristo, mas o dragão como símbolo do diabo. Portanto, esse falso profeta que virá, esse anticristo final, se parecerá com o cordeiro Jesus Cristo. Ele pode parecer gentil, compassivo, pode parecer que ensina a partir da Bíblia, mas a profecia diz que ele estará falando as palavras do dragão, o diabo. O cristianismo que ele ensina será uma versão subtil e distorcida do cristianismo, não o cristianismo de Jesus Cristo, embora reivindique o seu nome. Uma das ferramentas que o anticristo do fim dos tempos usará para enganar até mesmo os céticos e trazê-los para sua versão distorcida do cristianismo é o nosso próximo sinal. Ele acabará por fazer milagres e prodígios sobrenaturais. Permanecendo em Apocalipse 13, vamos continuar a ler, começando no versículo 13. Ele realiza grandes sinais, de modo que até faz descer fogo do céu sobre a terra, à vista dos homens, e engana os que habitam sobre a terra com os sinais que lhe foi permitido fazer à vista da besta. Este indivíduo terá a capacidade de invocar fogo do céu, tal como o profeta Elias fez no Antigo Testamento. Quão espantoso será isso? Na 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo descreve a vinda desse falso profeta, mencionando-o no capítulo 2 e no versículo 9. A vinda do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Mas a chave para resistir ao apelo dos sinais sobrenaturais destinados a enganar é comparar os ensinamentos do milagreiro com a verdade de Deus. Lembre-se, o anticristo se parece com Jesus Cristo, mas fala como o dragão sutil, Satanás, o diabo. Isso nos leva ao 4º sinal. Ele negará que Cristo continua a vir em carne e osso. Este é um ponto vital, mas subtil e fácil de perder. Nós entramos em detalhes sobre esse sinal crucial em nosso livreto gratuito, mas deixe-me resumir. Esta doutrina do anticristo é descrita na 2 João e no versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne e osso. Esse é um enganador e um anticristo. Muitos pensam que João quer dizer apenas que o anticristo não ensinou que Jesus realmente veio em carne e osso há 2000 anos. E sim, João condena essas falsidades, mas leia com atenção. João diz que os enganadores não ensinam que Cristo veio em carne e osso. Esse é um verbo no tempo presente, continuando a vir em carne. O Dr. Charles B. Williams, cuja tradução do Novo Testamento é elogiada por sua atenção aos detalhes dos verbos gregos no texto original do Novo Testamento, traduz essa passagem como dizendo que o anticristo não confessa que Cristo
continua a vir em carne. Mas o que é que isso significa? Significa que o anticristo não ensina que Jesus Cristo continua a viver nos cristãos de hoje, revivendo a vida que viveu há 2000 anos, ajudando-os a crescer em obediência e caráter piedoso. O apóstolo Paulo explicou isso numa bela passagem. Vamos lê-la na versão King James, Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Contudo, eu vivo. Mas não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É por isso que Paulo diz em Romanos 5:10 que somos reconciliados pela sua morte, mas salvos pela sua vida. Ao contrário de Cristo fazer tudo na crucificação, como muitos falsos pregadores ensinam, Cristo vive sua vida no cristão, convertido diariamente, ajudando-o a crescer e vencer o pecado agora nesta vida. O anticristo negará este ensinamento fundamental, mas muitas vezes ignorado. E isto está diretamente relacionado com o nosso quinto sinal: o anticristo rejeitará a lei de Deus. Lembre-se que lemos em 2 Tessalonicenses 2 que Paulo chamou o anticristo final de sem lei. Mas Deus não está preocupado aqui com as leis humanas. O anticristo se oporá às leis de Deus. Na verdade, ele substituirá as leis de Deus, conforme reveladas na Bíblia, por leis religiosas enraizadas na tradição humana e na superstição pagã. O capítulo 7 de Daniel descreve esse esforço do anticristo. Vemos este falso profeta do fim dos tempos descrito em pormenor no versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Ele mudará os tempos e a lei. Substituirá os tempos de adoração, tal como Deus os concebeu, por um conjunto de dias de adoração falsificados. E ele substituirá as leis de Deus por um conjunto diferente de leis. Leis que parecerão cristãs, mas não estarão enraizadas nas leis de Deus, reveladas na Bíblia. O anticristo promoverá leis e credos, confissões e tradições da igreja feitas pelo homem, e reivindicará a autoridade para anular os claros mandamentos e leis de Deus, revelados nas Escrituras. Os calendários das igrejas com feriados criados pelo homem sobrepor-se-ão aos dias santos e festivais de Deus que se encontram na vossa Bíblia. O anticristo, que virá sem lei, reivindicará a autoridade que ninguém, a não ser Deus Todo-Poderoso, tem, tentando mudar a própria lei de Deus. E, francamente, muitos de vocês que estão assistindo hoje já estão sendo afetados por isso. No entanto, o anticristo não se contentará em simplesmente converter o mundo aos falsos ensinamentos. Ele também vai querer lidar com os poucos que ousam acreditar nos verdadeiros ensinamentos da Bíblia que contradizem sua falsa doutrina. Isso leva ao nosso sexto sinal trágico: o anticristo perseguirá os verdadeiros cristãos. Vimos isso mencionado no capítulo 7 de Daniel, no versículo 25, onde lemos que o anticristo perseguirá os santos do Altíssimo. Os verdadeiros seguidores de Deus e aqueles que guardam suas leis e seus mandamentos, e não as doutrinas criadas pelo homem, os dias santos e os ensinamentos do anticristo. Jesus Cristo avisou sobre este tempo quando disse aos seus discípulos, em João 16:2, que virá um tempo em que aqueles que matam os verdadeiros cristãos pensarão que estão a prestar um serviço a Deus. Pense nas imagens que viu dos campos de concentração e nos horrores da Segunda Guerra Mundial, em que milhões de judeus foram levados para a morte. Agora imagine essa maquinaria virada para uma nova minoria, os cristãos a que Jesus chama o seu pequeno rebanho, que acreditam realmente nos 10 mandamentos de Deus e na necessidade de lhes obedecer. Apocalipse 12 descreve a raiva que a obediência dos verdadeiros cristãos provoca em Satanás, o diabo, e como ele responderá. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Como é que o anticristo realiza esta perseguição?
Esse poder está ligado ao nosso último sinal. O anticristo apontará ao mundo um império romano revivido, uma potência político-militar de força e poder como o mundo nunca viu antes. Lembrem-se, a mulher monta a besta. Apocalipse 13 fala de como o falso profeta influenciará o povo do mundo a apoiar a besta vindoura do Apocalipse, e de como o anticristo influenciará o poder dessa besta, um império romano revivido no fim dos tempos que superará até mesmo o poder e a força dos Estados Unidos de hoje. Ele dirigirá o poder da besta contra aqueles que se recusam a deixar de lado as leis de Deus e a verdadeira adoração de Jesus Cristo, e que se recusam a aceitar o falso cristianismo que o anticristo oferece. O resultado será uma inquisição dos tempos modernos numa escala horrível, nunca antes vista na história da humanidade. Esta aliança profana entre a falsa igreja e o Estado tirânico dominará o mundo no fim dos tempos que se aproxima. Mesmo com os seus poderes combinados, esta mais poderosa das entidades religiosas, políticas, econômicas e militares não será páreo para o regresso de Jesus Cristo. Ele voltará nos dias deles para glorificar os seus fiéis seguidores e estabelecer o reino de Deus para sempre. Então, o que é que nós fazemos em relação a estas coisas? Lembre-se, o sistema do anticristo que este último anticristo venderá ao mundo inteiro existe hoje, e a maioria já está enganada por ele. Não precisamos de esperar até que este déspota religioso apareça em cena. Podemos agir agora para rejeitar o seu sistema e o seu falso cristianismo. Como Jesus nos adverte em Lucas 21 e no versículo 36, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Sim, Jesus promete proteção para aqueles que não se envergonham de rejeitar o falso cristianismo que os rodeia e que estão dispostos a abraçar a plenitude dos seus ensinamentos na vida, permitindo-lhe viver a sua vida de obediência aos mandamentos de Deus nas suas vidas de hoje. Esperamos que deem ouvidos a esta admoestação e evitem os enganos do anticristo e do seu sistema religioso no mundo de hoje. Obrigado por assistirem, de todos nós aqui no Mundo de Amanhã, onde trabalhamos arduamente para vos ajudar a compreender o vosso mundo através das páginas da vossa Bíblia. Se estiver interessado no que oferecemos hoje, há um link na descrição em que pode clicar para obter esse material. Mais ainda, se quiserem mais, cliquem em subscrever e depois no sino. Muito obrigado.